Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Cerqueira. Estou gravando esse vídeo porque acredito que o Meet hoje eu não vou conseguir trabalhar com vocês em relação à minha internet. Minha internet ela está cortada. Eu vou tentar enviar esse vídeo através dos dados móveis e acredito e espero que chegue até vocês, tá? Vou fazer a correção aqui das 10 questões da atividade para vocês estudarem para o simulado, que é uma revisão, tá? O tema vai ser sobre o fungo, o reino fungi, né? E sobre o reino das plantas, o reino plantae, tá? Ou conhecido como reino vegetal, tá, pessoal? Vou explicar mais ou menos o que significa o fungo. Os fungos são seres decompositores. Ele tem o seu próprio reino, porque ele tem uma diversidade muito grande em relação a esses seres decompositores. Existem fungos que são comestíveis e existem fungos que ele possui veneno. Então, são tóxicos, né? Ele dá alergia, ele chega até a causar morte. Então, o que é o fungo? Para que ele existe na natureza? Qual o ambiente que ele vive? Ele vive num ambiente quente, num ambiente úmido, num ambiente que sempre que tem umidade. Nas madeiras podres, a gente encontra em saco plástico fechado, saco de pão, dentro do próprio tênis que a gente calça, a gente encontra o fungo que causa frieira. O fungo ele pode causar doenças, né? Doenças na pele, micoses, e eles se espalham através das suas hifas, né? Que são aproximadamente raízes que crescem e se espalham por dentro daquela determinada região que ele está decompondo, né? O fungo ele não vai se alimentar, não é só dos nutrientes, vitaminas, né, e proteínas, ele vai também se alimentar de sais e minerais. A gente encontra fungos até na parede do banheiro da nossa casa. Aqui mesmo na minha casa tem fungo na parede aqui que só vai lixando e pintando. Então, qual é a função do fungo? Decompor a umidade, micro-organismos que estão surgindo ali e eles decompõem, tá? Ele limpa, na realidade ele limpa a natureza, né? Se não fosse os fungos, tudo ficaria aí podre, mau cheiro aí, só deteriorando com o tempo mesmo, através da temperatura, né, alta do sol e da chuva. Então, eu tenho aqui algumas questões em relação aos fungos, né? São seres heterotróficos. O que são heterotróficos? Eles precisam de outros seres para se alimentar. Eles não são autotróficos, ele não produz seu próprio alimento como a própria planta, né? Então o fungo não é planta. Muita gente confunde o fungo com planta, com vegetal, não é, tá? Então, eles são classificados aqui, ó, alguns tipos de fungos são conhecidos como mofo, bolores e cogumelos, né? Os cogumelos a gente sabe que ele tem um chapeuzinho, né? E esse chapeuzinho aí nem sempre representa que o fungo ele é comestível, como o champignon, que a gente come o champignon na pizza, né, e outros no estrogonofe, e eles são cultivados, né, são criados em cativeiros para a sua reprodução para venda. Ele é muito bom também, o fungo, né, o champignon, aquele comestível, para justamente fazer a digestão. Ele é muito bom para a digestão, porque possui fibras. Ele também é muito bom na fermentação de alimentos, né, no queijo, no pão. Então ele faz crescer, ele dá volume, ele faz com que fique mais condensado, né? Amadureça mais rápido aquela substância que você está preparando. Eu paguei semana passada, dia 13 de julho, ontem, essa semana aí, foi meu aniversário, eu fiz 44 anos. No caso, eu fui para uma pizzaria e pedi uma pizza com queijo de gorgonzola. É muito caro, por incrível que pareça, porque tem fungo. Aí você diz, eu vou pagar por um queijo que ele é tão caro porque tem fungo. Ele fermenta, fica mais gostoso, saboroso. Então tem outros tipos de produção aí de queijos que se utilizam também. Ácaro, muita gente acha que vai passar mal, mas ele é muito bom para digestão, tá bom? Então os fungos aqui ele tem um papel ecológico importante, atuando, por exemplo, com bactérias no processo de decomposição. Eles se aliam com as bactérias. Então, o reino das bactérias já é o reino Monera, já é outro assunto que a gente vai entrar depois, tá? Então, pessoal, os fungos de forma geral, tá? Eles são seres eucariontes, ele possui núcleo definido, núcleo celular, tá? No seu núcleo tem o material genético dele, ele se multiplica muito rápido.
Eles também podem ser unicelulares, né? Possuem um tipo de célula para se reproduzir, ou podem ser também multicelulares, de vários tipos de células, como nós temos no nosso corpo, tá? É uma breve aqui revisão para vocês, tá? As hifas, como eu falei dos fungos, elas são chamadas de septos. Então as hifas, elas são raízes, né? São estruturas que se espalham para o fungo ele se reproduzir em outras regiões. E também vale destacar que as leveduras, apesar que muitas pessoas pensam que não são de um grupo taxonômico, estão relacionadas apenas com a forma morfológica do seu crescimento. Então, leveduras a gente encontra também na fermentação, tá? Ela faz bem para a digestão. Então, cuidado para o certo tipo de fungo que você encontra nas madeiras podres lá fora, ou então nascendo aquele cogumelozinho ali na terra. Ele pode causar doenças, porque ele libera um pozinho chamado bolores, né? Esse pozinho ele pode causar frieira, pode causar algum tipo de irritação na sua pele, tá ok? Sobre o reino das plantas, pessoal, tem 4 características só para resumir o que é um reino inteiro vegetal, tá? É muito complexo o reino vegetal pelas suas estruturas, né? Porque pela sua classificação, a gente vai estudando de cada classificação, a gente vai estudando mais intensamente sobre o tema. Então eu tenho aqui a principal característica das plantas. São seres eucarióticas, né? Eucariontes, porque possuem núcleo definido. São seres que têm uma organela chamada cloroplasto, que os animais não têm, porque ela absorve a luz do sol e produz açúcar e oxigênio para a gente, tá? Ela absorve também o gás carbônico, segura o gás carbônico e libera o oxigênio. E ela tem uma coloração, né, que é a clorofila, é através da clorofila que dá a coloração das plantas, né? Vermelha, verde, principalmente a verde. Que esse processo aí é que absorve a luz do sol pela clorofila, né? Através das organelazinhas chamadas plastos. Ela, através da luz do sol, é um processo denominado fotossíntese. Que se não tem esse processo foto, que se chama luz, e síntese, que é processo de luz, aí ela não produz o açúcar. Nesse momento agora que está chovendo, hoje, sexta-feira, mais ou menos, deixa eu ver aqui a hora, 9 horas e 7 minutos. 9h50 vai começar a nossa aula, né? Vou lançar esse vídeo para vocês. Infelizmente aqui eu estou sem internet e vou tentar lançar o vídeo para vocês, tá? E pelo dados móveis. Então assim, eles são seres vasculares, né? São plantas que têm vasos condutores. São que nem nós temos as veias e artérias para levar o nosso sangue com oxigênio para o corpo. As plantas têm vasos dentro do seu caule. Então, são plantas conhecidas como pteridófitas e são plantas conhecidas como angiospermas. Então, professor, o que são as angiospermas e gimnospermas? Angiospermas são plantas que elas são completas. Elas têm raiz, caule, folha, flor e fruto, tá? O fruto dela, a semente é dentro. Então, angio significa escondido, né? Protegido. Então a semente fica protegida dentro do fruto. E gimnospermas são plantas que também podem ser caracterizadas como árvores, né? Como a árvore do pinho, do pinheiro, que ela tem as sementes, mas são sementes nuas, tá? São sementes abertas, sementes que não têm um fruto ao seu redor. Então gimnospermas são considerados também plantas grandes, né? Pode ser plantas pequenas, né? Quando eu falo planta, a árvore é uma planta, mas é uma planta totalmente completa, né? Ela tem raiz, caule, folha, flor e fruto. Só que o fruto das gimnospermas, elas são sementes, aquela semente seca que quando cai no chão ela brota, tá? Que a gente feita até árvore de Natal. São aquelas sementezinhas de árvore de Natal, bem sequinha, que dá muito em região fria, né? A gente tem exemplos também em algumas representações aqui. A matadeira araucária, que dá em região fria. Lá no sul tem as árvores de araucária, que tem as sementes do pinho, que a semente é nua. Ela não tem fruto que a gente morde, que nem a gente tem a maçã, a gente tem a manga, a gente tem goiaba, a gente tem frutas que a semente é escondida. São as angiospermas, né? Anjo significa protegida, escondida, tá? Outra característica aqui, ó, de plantas que existem
são as briófitas e pteridófitas. Briófitas são musgos, são plantas pequenas que não possuem vasos condutores, possuem folhas e ela possui uma extremidadezinha, um filamento que possui suas folhinhas, mas não é caule, tá pessoal? É como se fosse uma raiz com folha. E ela não tem raiz, por quê? Ela, vou dar um exemplo, são aqueles lodo que dá no muro, na parede, né? Aquele lodo esverdeadozinho, que ela absorve através das folhas a umidade, né? E o calor também. E aquelas plantas pequenininhas que são conhecidas como musgos, que dão em jardim, dá na terra, que ela fica uma gramíneazinha bem pequenininha, ou então em cima da água do lago, né? O lago bem esverdeado, então são conhecidas como musgos, né? A gente conhece mais como lodo, mas existem várias espécies de lodo, tem maiores e menores, tá? Então as briófitas são as plantas menores, né? E as pteridófitas, pessoal, são as plantas maiores, as plantas que são consideradas completas, tá? São plantas consideradas aquelas maiores, completas, com raiz, caule, folha, flor e fruto, como eu falei para vocês aqui no início, né? Então, as principais características do reino, tá? Então, briófitas, plantas avasculares, não têm vasos condutores, necessitam de água para sua reprodução, são gametófitos dominantes, elas liberam gametas para poder reproduzir. Gametas é o quê? É espermatozoide e óvulo da planta, ela libera através dos bolorizinhos, como dos fungos, né? Mas não são fungos, são plantas, são vegetais. Não possui raízes, caule, folhas verdadeiras, ela não possui, né? São uma extremidade esverdeada que parece folículos, folhinhas. Não possui semente, flor e fruto. Representam musgos e são plantas hepáticas. Aqui, as angiospermas que eu falei, possuem vasos condutores, possuem raízes, caule, folha, flor e fruto, né? Não necessitam de água para a reprodução. Pessoal, ela absorve a água da raiz. Por isso que não precisa de água para reprodução. Então a raiz dela é justamente isso, tá bom? Ela tem a função de absorver a água do solo. E por isso que ela não precisa de água, da chuva para sobreviver. Continuando aqui. Produzem pólen, esporófito dominante e representante. São consideradas mangueiras, roseiras. Ó, a roseira ela não tem fruto, mas ela tem flor e ela tem as sementes também, tá? Gimnospermas. Possui vasos condutores, raízes, caules, possui sementes nuas, não necessitam de água também, porque são árvores grandes, né? Que na araucária, que é a planta de região fria, produzem pólen, né? Esporófito. O que é o pólen? Pólen é aquele pozinho amarelo da flor, que é conhecido como espermatozoide, né? É a célula reprodutora masculina da flor. E a feminina fica dentro da flor, fica lá embaixo na oosfera, tá? Então, representantes é o pinheiro e a araucária. Então é isso, pessoal. Isso aqui é uma breve revisão, tá? Vasculares são vasos condutores. Avasculares, quando bota o azinho na frente, é a ausência de vasos condutores, tá bom? Então é isso aqui que eu deixo para vocês. A planta, nós precisamos dela para poder os animais sobreviver, nós sobrevivermos, porque a gente absorve o oxigênio que ela libera. Por quê? Porque ela absorve o gás carbônico, o CO2, que é o carbono com oxigênio duas vezes, que é chamado de dióxido de carbono. Ela fica com carbono para ela, porque ela precisa da poluição para ela se reproduzir. A planta ela se reproduz através do carbono, né? Ela precisa muito de carbono. E libera o oxigênio para a gente, e além disso, por causa da luz do sol, do processo fotossintetizante, ela produz o açúcar para a gente, tá? Um grande abraço para vocês. Agora vou passar, tá? Bem rapidinho aqui, o gabarito dessa atividade que eu vou passar para vocês, que é justamente sobre esse gabarito. Passe para o caderno, que eu vou lançar em PDF para vocês aí. Espero que chegue, né, por causa da internet. E esse gabarito, essa atividade, vocês estudam para o simulado, que será no dia 23, tá, desse mês agora, próxima semana, 23 de julho, a partir das 13 horas até as 29 horas, não, às 23 horas e 59 minutos. Não até meia-noite, meia-noite fecha o sistema. Então até 23h59 da noite, tá bom? De sábado, de sexta ainda. Então dia 23 é a prova, a partir de 1 hora da tarde. Então vocês têm um tempo suficiente. Respondam a frequência aí que eu vou lançar também para vocês, tá? E a atividade, esse vídeo, tudo eu vou deixar lá no Google Classroom, tá?
além de eu colocar aqui no grupo do WhatsApp da turma. Então vamos lá. Primeira questão tem grupo de seres vivos com representantes bastante variáveis quanto à forma do corpo e modo de vida. Podemos ser parasitas, saprófitos, simbiontes, né, que se passam por transformações, dependendo do meio onde ele vive, heterótrofos, né, que são seres que não produzem seu próprio alimento. Então aqui a letra C do primeiro, fungos, tá? 2. Os líquens são formados por uma associação biológica de dois tipos de organismos, que é a resposta, letra A, algas e fungos, tá? As algas também representam aproximadamente os fungos, porque existem fungos que têm características iguais às algas, que vivem também dentro d'água, tanto na água doce quanto na água salgada do mar, tá? Então, segunda questão, letra A. Terceira, a parte comestível do cogumelo champignon corresponde ao quê? Letra D, corpo de frutificação do basidiomiceto. O que é o basidiomiceto? Basidiomiceto é um nome, parece um palavrão, né? Basidiomiceto. É o que? São aqueles cogumelos que possuem o chapeuzinho, que a gente come, que é o champignon, tá? Letra D do terceiro. Quarto, a figura abaixo nos mostra o penicillium. Você já tem essa figura aí, eu não coloquei aqui não, tá? Mas vocês, se colocarem na internet penicillium, aí vocês vão encontrar o ser heterotrófico, a partir do qual se obteve o primeiro antibiótico, a penicilina. Você situa esse ser vivo no reino de quem? No reino fungi, letra E. Então, através do fungo, né, você consegue desenvolver um antibiótico também, né? Esse antibiótico é chamado de penicilina. Tem antibióticos que é feito com bactéria, como a amoxicilina, tá? Então, a letra E do quarto. Quinto, os fungos apresentam importância variada em muitos aspectos. São atividades dos fungos, exceto, aí tem falando letra A, B, C, D e E. Quinta questão, letra B. Causar difteria ao homem. O que é a difteria, pessoal? Difteria é uma doença transmissível e causada por bactéria que atinge amígdalas, faringe, laringe, no caso geral, o sistema respiratório, tá? Então é causada por bactéria, não tem nada a ver com fungo. Então é a letra B do quinto. Sexto, sabemos que os vegetais podem ser classificados em alguns grupos básicos que se distinguem pela ausência e presença de algumas características, tais como flores e vasos condutores. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o único grupo que não possui vasos condutores. Letra A, briófitas. Briófitas são musgos, são pequenininhas, tá? Plantas que não são completas, não tem raiz, caule, folha, tá? São folículos, tá bom? Então, letra A do sexto, briófitas. Sétimo, um grupo de estudantes realizou uma aula de campo com seu professor de biologia para aprender na prática sobre os grupos de planta. Ao chegar ao local, o aluno observou uma espécie e disse que se tratava de uma angiosperma. Que característica pode ter dado ao aluno a certeza de que se trata de um grupo de planta? Aí, interrogação. Que planta é essa? Angiosperma, né? Presença de frutos envolvendo a semente, ângio. A ângio protege e envolve a semente, tá? Letra D do sétimo. Oitavo, observe atentamente o nome das plantas abaixo e marque a alternativa que indica corretamente um representante das pteridófitas. Aí tem letra A, B, C, D e E. A resposta são as avencas, letra E. As avencas são aquelas plantas que elas denominam, parece samambaias, né? Alguns tipos de plantas aí, pteridófitas, que também ela não precisa da luz do sol, só da claridade, mas não da luz em si, porque ela não produz frutos, tá? Então, ela produz oxigênio, mas o fruto em si não, tá? Então, as avencas são muito importantes para a natureza também, tá? Encontramos avencas até no meio da mata, Algumas plantas são parasitas. As avencas podem ser consideradas também plantas parasitas, em alguns casos, para se alimentar dos nutrientes que a árvore está dando. Ela lá se aloja na árvore e ela consegue absorver os nutrientes. Então, letra E do oitavo, avenca. Nono, atualmente encontra-se catalogadas mais de 320 mil espécies de plantas. São muitas plantas, né, pessoal? Algumas de estruturas relativamente simples, como musgos, aquelas pequenininhas, né, que eu falei, musgos,
são briófitas, e outras a organizações corporais complexas, que são as árvores, que possuem tudo, né? Raiz, caule, folha, flor e fruto. Então aqui, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo, assim sendo, a alternativa que melhor explica a classificação dos vegetais é a letra A do nono, gimnospermas, plantas avasculares. Gimnosperma não tem vasos condutores, com raízes, caule, folha, flor e fruto, cujas sementes são protegidas dentro desse fruto, tá? Gimnospermas avasculares, elas necessitam, tá, de água até pelas folhas, ela absorve, não só pelos vasos. Por isso que está falando avasculares. Mas as árvores são vasculares, tá? Então, as angiospermas são completas, até com vasos. Essas gimnospermas não têm vasos, tá? Mas ela, com raízes, elas são plantas pequenas, mas com raízes. Vou dar um exemplo, a roseira. Aquilo não é um caule, a roseira. Então, elas são avasculares, tá? Então, letra A do nono. 10º e último, quando falamos... Vou tirar com uma correção. Quando falamos de uma planta que apresenta tecido vascular, não possui ovário, tá? Ela não possui ovário, não produz sementes e tem como geração dominante a esporofítica. Esporos são pozinhos, né? Que o fungo dá, o mofo dá, né? Estamos nos referindo a uma, aí questão do 10 é a letra C, Pteridófitas. Então, esporófito, pessoal, pode ser, não estou falando de fungo, que eu falei do pozinho do fungo, são os pólens, tá? Pólens são poros, esporos. São esporos, são pozinhos que eles liberam através de outros animais que pousam na folha, na flor, né? Abelha, né? Tem o beija-flor, e assim vai para outra planta transferir esse pólen para a sua reprodução. Então, letra C do 10º, Pteridófita, tá bom? Um grande abraço no coração de vocês aí, e a gente brevemente está retornando às aulas presenciais. Espero a gente nos encontrarmos para a gente estudar para o Enem, para vocês se prepararem realmente com biologia, tirarem dúvidas, a gente pesquisar, a gente começar realmente a debater os assuntos do Enem. Eu vou elaborar questionários, questões que já foram do Enem do ano passado, né, de 2020, para a gente trabalhar em sala de aula, porque é muito importante para a gente. E aqui, pelos vídeos, é uma aula boa quando a internet está boa, né? Mas vamos ver se eu consigo ainda enviar o vídeo para vocês. Vou tentar salvar nos dados móveis pelo YouTube, porque aula ao vivo aqui, pelo Meet, eu não vou conseguir. Já tentei até ontem mesmo e eu não consegui, tá? Tentei hoje de manhã, agora pelas turmas do Fundamental, também não consegui. Mas acredito que o vídeo vai dar um bom auxílio a vocês aí. Tá massa? Eu vou enviar para o Classroom também, tá, pessoal? Um grande abraço, um excelente fim de semana para vocês. Professor Pedro Cerqueira, galera. Dia 23, prova para vocês às 13 horas, tá bom? Até 23h59. Um abraço. Valeu.